começou a temporada, primeiro jogo, e o cara já começa, né, uma coisa assim, pra não falar outra coisa, cheio de vontade, né, como diria o professor, ó, o negócio tá, rapaz do céu. Rafael Guanais, também, né, família? Mirassol 3, São Paulo 0. E é contra esse adversário que o Vasco faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro. No ano passado, o Mirassol não perdeu jogando em casa. E tá aí uma competição que o Vasco tem que se provar, né, família? Eu tava vendo aqui que no ano passado o Vasco foi o segundo time que mais perdeu. Isso é constrangedor, né? O Sport teve 25 derrotas, o Vasco 19. O Vasco foi o segundo time que mais perdeu. Então a gente já começa estreando nessa competição, com um treinador cheio de... e os jogadores também. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Destacar aqui esse adversário na estreia do Campeonato Brasileiro. Claro que é só no dia 28, mas eu vou puxar uma resenha porque, assim, mal começou a temporada e já tem alguns times em crise. Podemos colocar dessa forma. O Internacional, apesar da virada, o São Paulo que tomou essa porrada e já tá lá o Luciano, né, falando que vai precisar da torcida, que vai ser um ano difícil. E aí, para aproveitar esse gancho, eu tava vendo um corte do Calil, ex-presidente do Galo, falando do Pedrinho, BH, o dono do Cruzeiro, e aí eu vou aproveitar pra gente, né, fazer uma comparação com o presidente do Vasco, o Pedrinho, família vascaína. Além disso, né, claro que hoje vai ter aí a apresentação do Johan Rojas, me parece que o Admar e também Fernando Diniz vão falar, mas a gente só vai repercutir isso no vídeo de mais tarde. Essa semana o Vasco faz a sua estreia na temporada diante do Maricá. E tem muita coisa pra gente falar aqui, família, em relação ao Verratti, né? Me parece que essa situação não está definida, né? A gente repercutiu aqui algumas informações no dia de ontem da ESPN e também da mídia lá do Paraguai, cravando a negociação, me parece que não é assim. A gente vai repercutir aqui algumas informações nesse sentido de agora a pouco, né, do canal Atenção Vascaínos. Vamos falar também um pouco mais sobre o Johan Rojas. Estava vendo uma entrevista aqui que uma página entrou em contato com a galera aqui do Brasil que acompanha a Liga Mexicana, falando sobre esse jogador. A galera lá do grupo de membros tava zoando o shape do moleque. Poxa, Thiago, tu tem que dar os teus venenos aí que tu tá tomando. Não, tomo veneno não, pô. Quem entende de veneno é o Pedrinho, que até parou, né, pela correria, aí, presidente do Vasco, até parou de tomar os venenos, mas eu não tomo veneno não. No máximo uma creatina, gente, que é isso. Não tô com esse shape todo não, mas ele tá magrinho mesmo. Mas é isso, poxa, o cara moleque é leve, né? É só não achar ele. Agora qualquer trombada, sei lá, né? Vamos ver, tem que puxar um ferro, irmão. Um Sustagem Kids, um whey, né, tomar um Mucilon, né, tá magrinho. Mas vai dar certo, vamos ter fé. Leandrinho também, família, a gente tem uma resenha aqui sobre o Leandrinho e muito mais. Então chega aí que tem muita resenha pra gente iniciar essa segunda-feira, mas antes, aquela força, tá? Deixa o like, comenta, hypa o vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. Se não for inscrito, se inscreve aqui pra dar uma moral para o Tiagão, família vascaína. É isso. Vamos seguir. Opa, Thiago, mas que deselegante, irmão. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 12h11, boa tarde, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, deixa eu começar aqui repercutindo com vocês uma informação do Gilmar Ferreira em relação à Nike. Tá na tela para vocês, ó. Não começa bem a relação entre o Vasco e a Nike, o fornecedor de material esportivo que substituirá a capa. O lançamento do novo uniforme do time nesta quinta-feira é cercado por celeumas envolvendo lojistas, donos das 70 boutiques oficiais do clube. Eles se mostraram insatisfeitos com o fato de a fabricante já ter comunicado que, por hora, não terá mais do que o enxoval de jogo, número 1. Camisa preta com faixa branca na diagonal para comercialização. No final da tarde da última sexta-feira, o diretor de negócios da Vasco SAF, João Vitor Assunção, tentou apaziguar os ânimos com os lojistas, garantindo a entrega do enxoval completo ao longo dos próximos 2 meses, em reunião por videoconferência e na presença de representantes da licenciada da empresa norte-americana. O executivo vascaíno informou que até março as prateleiras estarão cheias. A explicação da fornecedora para a quebra na expectativa foi a suposta demora na assinatura do novo contrato, o que é estranho, pois as tratativas se arrastaram por 6 meses. Nunca é demais lembrar que a Nike tem no histórico discussões desgastantes sobre o mau atendimento à demanda dos clubes. Os lojistas deram o voto de confiança, mas têm a impressão de que o estoque não
atenderá à procura dos torcedores. A camisa profissional deverá ter preço ao consumidor final estimado em R$ 429. Vejamos. Não pode, né, família? De repente, poxa, por ter o nome, a marca, pá, Nike, né, reconhecimento mundial, né, falha nesse atendimento aí. Não pode, né? Só pra gente ter aqui uma visão, ontem o Galo estreou, né, a camisa, e a fornecedora é a Nike, tá aí, ó, a primeira camisa do Galo, aí tem um detalhe aqui na gola, né, preto e branco. A camisa 2 do Galo ficou simples, mas eu acho que, né, ficou bem, ficou bonito, né, podemos dizer assim. Então, assim, eu sempre falei isso aqui com vocês, cara. Em relação à capa, o que acontece era a questão financeira, né, um valor muito abaixo, né. E aí a Nike com valores muito acima, né. Mas em questão de beleza, família, a capa, poxa, tava dando aula. Né, Fashion Week, sair trajado na rua, a capa tava dando aula. Mas vamos ver como é que vai ficar aí a camisa, a gente vai conhecer no dia 15, na estreia do Vasco no Campeonato Carioca contra o Maricá. Seguindo aqui a nossa resenha, e assim, espero que isso possa ser resolvido o mais rápido possível, né? Porque, claro, dificulta aí os lojistas, né? O torcedor, né? Aproveitar o hype ali da estreia. Então, né? Vai ter muita procura, não pode dar esse mole, né, família? Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar uma apuração do canal Na Torcida Vascaínos, em relação ao Leandrinho. Tá aqui, ó. O que o Diniz usou de argumento para segurar Leandrinho. O Vasco recebeu uma proposta de 3 milhões de euros por Leandrinho, que foi recusada pelo Cruz Maltino. Outro ponto importante é que Leandrinho deseja sair do clube. O técnico Fernando Diniz vem conversando com o lateral esquerdo para demovê-lo da ideia de deixar o clube neste momento. Um dos argumentos usados pelo treinador é a promessa de dar mais minutos a Leandrinho. Diniz vê um grande potencial no jogador e acredita que o jovem pode evoluir muito e se valorizar, como foi o caso de Ryan. Então, assim, família, né, o que a gente falava aqui em relação à situação do Leandrinho no Vasco, e de repente ali, sem a motivação necessária, de repente assim, é muito por causa disso, né? Porque me parece que é isso, tem o desejo de sair do clube, e não é de hoje, né? Eu acho que ele já volta insatisfeito, ele gostaria de ter ficado lá no Al-Shabaab, não é isso? Mas, cara, a gente precisa da galera motivada, né, família? O Vasco vive uma situação complicada, é difícil, o nosso time não é aquele nível técnico, poxa, então se não tiver entrega, dedicação, vai acontecer o que aconteceu naquela reta final do Campeonato Brasileiro, sabe? Um time disperso, sem entrega, sem atenção, tirando o corpo da bola, faltando alguma coisa ali, não pode. Todos os jogadores, né, que fazem parte do elenco do Vasco, irmão, aqui, ó, focados, não pode abrir brecha para quero sair, tô insatisfeito. Então tem que sair, cara. É o que a gente fala aqui da situação do Hugo Moura, né, do David. Eu entendo todas as dificuldades, né, em relação a achar acordos para que esses jogadores possam sair do Vasco, clubes interessados e tudo mais, ganham bem. O caso do Leandrinho é um jogador que ainda tem contrato com o Vasco, então também você não pode ceder de qualquer forma, né? Eu acho que, assim, você já imaginou o Diniz conseguir fazer com o Leandrinho o que ele fez com o Ryan? Porque, assim, família, a gente critica muito o trabalho do Diniz, certo? Muito, critica muito. Tem muita gente que fala, pô, tem que sair e tudo mais. Só que, assim, o Diniz, né, dependendo da negociação que for feita com o Ryan, é basicamente um valor de um título. Porque o Ryan ia sair, sei lá, a preço de latão aí, caixa de latão. E hoje não. Então isso é muito mérito do Diniz, muito mérito. A gente espera que ele possa desenvolver outros jogadores, não somente o Leandrinho, como o JP tá por aí, o próprio Barros também, né? A gente, não sei se foi um rumor de mercado, mas a gente viu clubes italianos interessados no Barros, né? A proposta não foi a ideal para tirar o nosso pitbull nesse momento, né? Porque o Barros é um jogador importante do Vasco, o Vasco tem que buscar uma renovação também, valorizar o jogador, porque mantendo o nível de atuação do ano passado, vai ser vendido, vai sair, vai ter interessados, com certeza, família. E o Leandrinho pode ser mais um nesse sentido. Espero que ele possa ficar, o Diniz oportunizar, ele render e aí, né, focado para ajudar o nosso Vascão, família. Até porque, né, o Piton vai demorar um tempo aí para voltar a jogar, né? Seguindo aqui a nossa resenha, família, só para destacar com vocês, né, que logo mais, ó, eu tô gravando esse vídeo aqui 12h20, né, tá marcada a coletiva, às vezes demora, às vezes não, né, para 12h45, né, a apresentação do Johan Rojas e o Admar
e também o Fernando Diniz vão falar com os torcedores e com os jornalistas que vão acompanhar a apresentação do Johan Rojas. E aí eu acho que basicamente também vão falar sobre a situação, né, do Verratti. Família, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na reta final do vídeo, mas deixa eu trazer aqui nessa postagem do Vasco, bem legal, destacando aqui, né, os 3 colombianos do elenco, Andrés Gomes, Cuesta e Johan Rojas. Espero que ele possa ter o impacto dos outros 2. Eu sei que assim, um terminou em alta, que é o Andrés Gomes, e um em baixa, né, que é o Cuesta. Foi muito mal na final. Eu coloco assim como um dos principais responsáveis pela derrota. Nada que possa atrapalhar a minha avaliação nessa temporada, porque acho que é um jogador que mostrou potencial e pode ajudar. Eu tô falando do jogo. Do jogo, eu acho que ele foi um dos principais responsáveis. 2 falhas assim, bizonha, porque o gol do Yuri Alberto, ele dormindo lá no meio campo, e o cara aparece sozinho na nossa área, isso não tem cabimento nenhum, e eu acho que ele erra também na hora de tentar fazer uma linha de impedimento no segundo gol e deixa de acompanhar, porque de repente se ele acompanha, ele atrapalha a linha de passe do Yuri Alberto, o Léo Jardim foi fechar lá, né? O Yuri Alberto poderia ter feito o passe e ele cortar a bola, né? Ele para no lance. Então, assim, foi muito mal na final, mas, assim, são jogadores que mostraram um potencial para nos ajudar. Espero que o Johan Rojas possa chegar nesse nível, família. E aí, né, só pra gente destacar aqui algumas coisas bem interessantes. A página News Almirante entrou em contato com a Liga Mexicana na BR, essa é a página. Tô falando o nome certinho aqui, se você quiser ver a entrevista completa, porque eu separei só alguns cortes aqui, família. A página News Almirante perguntou o seguinte, ó: o que a torcida do Vasco pode esperar de Johan Rojas? A torcida do Vasco pode esperar um jogador que tem muita habilidade no X1, um ótimo drible curto e que já se mostrou um jogador com disposição para aprender coisas novas no seu jogo. Já jogou de ponta, de ala, de 10 e sempre tentou se esforçar para se adaptar. Além disso, Rojas encara o Vasco como a chance da sua vida. Vem com muita gana para fazer a carreira dele voltar ao curso diante do empréstimo ao Necaxa. Johan tem potencial para buscar uma vaga na seleção colombiana? A resposta foi a seguinte: ele sai da Colômbia rumo ao México como uma promessa. E mesmo que a sua passagem não tenha sido como a expectativa, ele mostrou sinais claros de que é um jogador habilidoso. Acredito que ele possa buscar uma convocação a médio e longo prazo, mas hoje ele ainda está um pouco distante. Tem aqui também, família, como Johan Rojas é visto pelos torcedores mexicanos. Em geral, a torcida do Monterrey gosta do Rojas e queria que ele tivesse tido mais minutos. Reclamou bastante quando ele foi emprestado, mas depois do período no Necaxa, também não fez um enorme coro para que ele retornasse. Tá aí, família vascaína. Eu tava vendo também, eu acho que eu coloquei aqui sim, ó. Tá aí. Quais são as suas características negativas? E ele colocou assim, ó: eu destaco negativamente o jogo dele por dentro. Foi testado assim no último Apertura e não rendeu bem. Parecia completamente perdido em campo. Era facilmente marcado. Foi o seu pior torneio em solo mexicano. Acredito que o aspecto mental também seja algo a se observar. Ele teve problemas com o técnico do Monterrey na época, porque, na visão dele, recebia poucos minutos. E isso foi o principal fato que motivou o seu empréstimo ao Necaxa. Família, o Garoni estava falando sobre isso, em relação à Liga Mexicana, né, que tem ali as suas características, que é um jogo mais ofensivo, que os times acabam cedendo ali os espaços, né, para que esses jogadores mais da frente possam criar e tudo mais. E mesmo assim, segundo aqui a galera que acompanha a Liga, ele não foi bem. Mas isso acontece, né? Isso acontece também. A gente cansa de ver casos aí que um jogador não rende numa liga, num time, e muda de país, de liga e consegue performar. Porque o contexto ajuda, o treinador consegue, né, tirar mais dele, o time e tudo mais, né? A gente tem aí casos, né, nesse atual elenco, que é do Cuesta, que não estava bem lá na Turquia, e do próprio Andrés Gomes, que não estava jogando na França e chegaram aqui e performaram, tá? Então vamos acreditar, né, no Johan Rojas. Todas as análises que a gente traz aqui, em nenhuma delas cita que é um jogador que não tem da onde tirar, família. Ah, é fraco tecnicamente, não tem recurso, não. Todas as análises, é um jogador de potencial, saiu, né, muito bem da Colômbia, não conseguiu se firmar no México, mas tem 1 contra 1, tem um drible, tem um chute de fora da área. Você vê nos vídeos que tem algumas finalizações, poxa, que não é fácil, mano.
E não é fácil, é difícil. Então, vamos torcer, né? O Admar, para que o Admar possa continuar, né, nesse ritmo aí de acertar, né? De acerto, né, família? Porque ele acertou com os últimos 2 colombianos, pelo menos na minha opinião. Como eu disse, espero que o Johan Rojas possa contribuir demais nessa temporada. Família, vamos seguir aqui para a reta final do nosso vídeo e destacar esse vídeo que eu comentei com vocês, do Kalil falando do Pedrinho BH, e eu vou aproveitar para falar do início dessa temporada e também do presidente Pedrinho. Olha só. O que você pode falar do Pedrinho, sim? Olha, o Pedrinho tem um problema para nós. Ele é apaixonado pelo Cruzeiro. É, né? E é um cara que está disposto a colocar. Eu vou colocar dinheiro no Cruzeiro, Kalil, né? E chegou a falar comigo, falou, eu vou pegar isso, vou salvar isso. Isso. E ele tem uma coisa que eles não conseguem do lado de cá. Ele tem empatia com a torcida. Eu, graças a Deus, tive isso. Porque você precisa da empatia da torcida. A torcida tem que enxergar que você está sofrendo. Se ela não enxergar que você está sofrendo junto com ela, ela vai pô, cacete. Agora, o que vai custar isso? Ele ainda não sabe. Não. O que vai custar? Ah, custa a saúde do cara. Porque não é que vai ser bom ou vai ser ruim. É porque quem liga sofre pra caralho. Entendeu? Isso não adianta. Quem liga sofre. Assim, eu não sei se assim como eu, você pegou o ponto da comparação que eu quero fazer em relação ao Pedrinho BH, que assim, de forma nenhuma eu quero comparar a aceitação, tá? Até porque eu acho que não tem um cruzeirense nesse mundo que questiona ou que não gosta do Pedrinho BH, né? O próprio Kalil muito bem disse ali, né, que o problema do Galo hoje é que o Pedrinho gosta muito e que vai colocar dinheiro. Então assim, é totalmente diferente do que está acontecendo aqui nesse momento. A aceitação do Pedrinho BH, poxa, não tem comparação. A gente vê muita gente questionando o Pedrinho, né? E faz parte, isso é super normal. Mas assim, família, a questão do sofrimento, eu vejo isso, tá? Eu vejo isso que o Pedrinho sofre, vibra muito. Quando você vê, quando o Vasco passou pelo Botafogo, quando o Vasco passou pelo Fluminense, ali, o BTB Esportes, que tá sempre ali, né, filmando os bastidores, tu vê ali o desgaste do cara, a emoção do cara. E, poxa, deve ter ficado muito triste, né? Com o vice-campeonato da Copa do Brasil. E esse gostar, esse sofrimento, assim, faz, na minha opinião, a gente, claro que, de repente, com alguns erros, não da forma que a gente gostaria, olha as contratações do Vasco, sempre vai ter um para pontuar alguma coisa, e beleza. Mas eu acho que o Vasco tá no caminho certo e muito por causa do Pedrinho, cara, muito por causa do Pedrinho. Você já vê a estrutura melhorando, os resultados, né, eu sei que, poxa, não... a gente ficou muito triste com o vice, mas Vasco competiu 2 anos seguidos, pelo menos na Copa do Brasil, e claro, tem que ajustar algumas coisas que assim, mesmo tendo um presidente que está ali, que está no dia a dia, que está honrando os compromissos, que está fazendo as movimentações, está tentando melhorar a estrutura, o Vasco foi capaz de, numa reta final de Campeonato Brasileiro, aplicar aquilo ali, construir aquilo ali, a gente fica assim, opa, o que está acontecendo, né? É um problema interno, é um problema com o treinador, o Pedrinho tem que se posicionar, tem que cobrar, falta liderança. Então, claro que a gente tem questionamentos, mas eu acho uma postura totalmente diferente do que aconteceu no Vasco nos últimos anos. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, né? A gente viu o Vasco permanecer na Série B, e o presidente do clube apareceu numa coletiva cagando e andando. Cagando e andando. É claro, né? A mensagem é clara. Eu não estou nem aí. E eu não vejo isso, né, no Pedrinho. E aí, falando, família, do início, né, da temporada, a gente já tá vendo, assim, alguns torcedores. E, assim, a nossa temporada vai começar também. E tem muita coisa. A gente tá querendo algumas respostas, né? Porque o Vasco não termina a temporada bem. Não termina. O Vasco em 12 jogos perdeu 9, alguma coisa assim. Então o Vasco não termina a temporada bem. Então a gente também quer algumas respostas no início dessa temporada. Seja no Carioca e na estreia do Campeonato Brasileiro contra um adversário muito difícil. Mas é aquilo que eu falo com vocês da grama do vizinho. Muitos times, né, estão passando por dificuldades. Que é o caso do Internacional, né? O Baldasso tá aí, ó, pelos 45 pontos. É um time que... Agora eu até vi que estava tentando ali contratações mais... de impacto, podemos dizer, um zagueiro lá do Fenerbahçe, o Alejandro, né, que foi artilheiro recente do Campeonato Brasileiro aí, mas estreou ontem com muita dificuldade, com várias reservas, mas ganhou, né, de virada. E o Baldasso já tá aí, né, eu sou maluco, 3-0 pro Mirassol, o Luciano, numa entrevista ali após o jogo falando que vai ser um ano de muito sofrimento, que a torcida precisa estar junto. A gente tá vendo toda essa confusão que tá acontecendo com o São Paulo, caso de polícia, né, Então, né, família, é o que eu falo, eu acho que, né, por mais que o grupo do Pedrinho é um grupo que ajudou a vender o Vasco, colocar o Vasco nessa merda, eu acho que é um cara que passa, assim, credibilidade para conduzir o Vasco, e o Vasco tá nesse processo aí, né, de tentar vender o seu futebol. Vamos ver, mas a temporada, família, ó, promete, né, já tá destacando aqui alguns times já num momento difícil no primeiro jogo. E aí, assim, falando rapidamente aqui do nosso próximo adversário, do nosso adversário na estreia
do Campeonato Brasileiro, que é o Mirassol, família, começou muito bem, né? Muito bem, com muita organização, intensidade, vontade. E assim, o que eu achei do Mirassol, família? Se você olhar aqui os jogadores do Mirassol, pode ser que um ou outro você, né, esse aqui eu gostaria de jogar, eu gostaria que jogasse no Vasco, né? Mas não são nomes assim, badalados e tudo mais. Mas eu achei um time de muito equilíbrio, sabe? Mesmo com as saídas de vários jogadores, o Mirassol me mostrou um time muito equilibrado no sentido de, poxa, sai um jogador, entra no mesmo nível e aí com uma boa capacidade física. Cara, ontem eu tava acompanhando o jogo, né? Aí saiu assim, ó, o Neto Moura, entrou o Yuri Lara. Saiu o Shailon, entrou, cara, eu acho que o Galeano, aquele do Ceará. Saiu o Lucas Mugni, entrou o Eduardo, que jogou no Botafogo, no Cruzeiro. Saiu o Alisson, entrou o Carlos Eduardo, aquele que fez um gol no Vasco. Fez gol no Vasco, né? No primeiro e no segundo turno. Um ponta que jogou no Goiás, passou pelo Palmeiras, passou pelo Atlético Paranaense. Então, um time que, mesmo com algumas saídas, né, o Rafael Guanais, eu acho que junto com o Mirassol, conseguiu montar um time que pode passar por dificuldade, pode não performar. Eu tô falando do equilíbrio do time. Sai um jogador, entra outro, basicamente no mesmo nível. E ali com a condição física, né, se mantém o time, né, com muita intensidade, vontade, organização. Cara, vai dificultar, entendo, para vários times novamente. O que pode pegar, apesar desse equilíbrio, né, família, que eu tô falando aqui dos nomes, de repente um não performa, o outro performa mais, e aí você prioriza a Libertadores, uma outra competição. Aí você tira aqui o Shailon, você tira o Mugni, o Eduardo não tá num bom nível, não tá num bom momento, o time começa a cair, isso pode dificultar pro Mirassol, diferente da outra temporada, que foi foco total no Campeonato Brasileiro. Mas eu tô falando no papel, e nesse primeiro jogo, foi um time, né, que mostrou esse equilíbrio. Manteve a organização, a ideia de jogo, o Rafael Guanais, né, time sofrendo pouco, e além desse detalhe do banco aí das substituições me chamaram a atenção. Então assim como o São Paulo iniciou o Campeonato Paulista contra um time muito difícil, os outros times grandes venceram. Santos venceu, Corinthians venceu, Palmeiras, né, venceu, mas muito porque também aqui o São Paulo encarou esse adversário bem condicionado, né, que voltou um tempo atrás, eu até falei com vocês, a pré-temporada, e um time organizado ainda, e mesmo perdendo alguns jogadores, né, conseguiu contratar jogadores ali num nível parecido. E família, o Vasco vai ter um duelo difícil aí na estreia do Campeonato Brasileiro, mas é aquilo que eu falei, cara, a gente tem que se provar nesse campeonato. Foi uma participação muito feia, medíocre, 19 derrotas, o Vasco só fica, né, atrás do Sport em número de derrotas. Isso é constrangedor, né? Parece que foi um time no Campeonato Brasileiro que normalizou perder. Então a gente tem que, chegar nessa competição com outro comportamento, família, e eu espero que internamente isso possa ser lei, né, dentro do Vasco nessa temporada de 2026. Para finalizar o nosso vídeo, deixa eu destacar aqui com vocês essa informação do canal Atenção Vascaínos em relação ao Verratti. Até o momento, Verratti e seu staff não comunicaram à diretoria qualquer intenção de saída. A direção e comissão técnica contam com o atacante para a temporada. Caso o jogador deseje deixar o clube, precisará comunicar à direção, o que ainda não aconteceu. E aí, assim, a gente fala muito sobre a saída do Verratti e a gente, né, tem um entendimento que a diretoria, né, sabe do que está acontecendo e deu ali o seu aval para o Verratti negociar, não sei, e já está olhando para um outro nome. Não sei se é o caso, né, depois dessa informação aqui. Espero que sim, né? E aí, é a mesma coisa aqui. Eu coloquei as duas informações aqui para destacar com vocês, mas é a mesma coisa. Até o momento, o Verratti e seu staff não entraram em contato com a diretoria do Vasco. Então é isso, família. A gente destacou, né, ontem algumas informações, ESPN, a mídia do Paraguai, o Zé Colmeia também falou que ele fica, cravo, ele fica. Vamos esperar, é o que eu falei, cara, eu sou sim a favor da saída do Verratti, mas também não vou ficar criando caso aqui, né, diferente do Hugo Moura e do David, né, que eu torço muito pra saída, não é o caso em relação ao Verratti. É aquilo que eu falo, é só um ajuste, né, eu acho que Coutinho e Verratti não podem jogar juntos, mas, né, tudo passa também, família. Fica muito aqui parecendo que eu só falo da situação de tirar o Verratti do time e em relação ao Coutinho. Só que assim, eu não olho o Coutinho hoje como intocável no Vasco não, tá? Não olho mesmo. Deixou muito a desejar na reta final. Então, por que não? Né, o Nuno, né, de meia, o Johan Rojas de meia, e aí um ataque com Ryan, com Andrés Gomes e Verratti, né? Então, eu só não vejo os dois jogando juntos. Isso eu não vejo. É muita moleza junto. É uma lentidão fora do normal. No nível do futebol brasileiro, de intensidade, não dá. Mas tem esse ajuste. O Verratti pode voltar a ser titular com o Coutinho no banco.
Mas é isso, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Provavelmente o Admar vai falar sobre esse caso, sobre essa situação, e vai dar essa resposta aqui, né? Não, contamos com o jogador, ninguém falou nada com a gente, vai ser isso. Eu acho que vai, né? Fui!